Olá, nostálgicos, tudo bem? Estão animados para o Natal? Eu resolvi fazer esse vídeo para refletir o quanto os natais de antigamente eram muito mais animados e não era porque eu era criança. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e já deixassem a curtida, certo? Então, bora saber 5 coisas típicas dos natais de antigamente? E eu vou começar pela decoração. As luzinhas de Natal. Eu até hoje sou apaixonada por luzinhas de Natal, ou pisca-pisca, como alguns falam. E eu lembro que nos anos 90, na minha rua, até a casa mais humilde, as pessoas colocavam para fora uma luzinha simples, nem que fosse daquela que não tinha cor, mas sempre tinha uma. E eu lembro que as luzinhas populares dos anos 90 eram aquelas assim que elas, parece que elas imitavam o gelo, né? Elas eram revestidas assim como se fosse uma imitação de gelo. E se vocês perceberem, hoje em dia é muito difícil as pessoas colocarem luzinha para fora de casa. Então você nota que foi se perdendo, né, a tradição, né, de decorar, né, para fora. Às vezes as pessoas colocavam até alguma coisa assim, tipo aqueles Papai Noel inflável para fora. Então isso praticamente não se vê mais. E ainda sobre a decoração, as árvores de Natal ou os pinheirinhos, como as pessoas falam, durante os anos 80, começo dos anos 90, era popular aquele prateado. Então eu acredito que seja por uma referência à neve, alguma coisa assim, né? Porque tem essa influência dos Estados Unidos, né? Então era bem popular, né? Aquela coisa prateada e tal. E as bolinhas de Natal, elas não eram assim incrementadas, era aquela lisa e ela era revestida bem frágil. Qualquer coisinha assim ela caía, quebrava, ou às vezes acredito que ela meio que apodrecia e era muito fácil de quebrar aquelas bolinhas. Então elas tinham diferentes tamanhos, tinha daquela bem pequenininha, tinha da maior, daí mais para frente que foi aparecendo, né, outros enfeites de Natal para colocar. E daí mais pro final dos anos 90 foram aparecendo as árvores de Natal verdes mesmo, como deveria ser. Então também foram aparecendo outros enfeites. Eu lembro que tinha uns assim de madeira, bem bonitinhos, assim, que parecia tipo um soldadinho de chumbo, aquelas cordas metálicas. Então os enfeites foram ficando mais incrementados. As bolas de Natal também tinha umas assim que elas tinham umas cores meio metálicas, assim, meio monocromática, alguma coisa assim. Então foi com o tempo se incrementando cada vez mais e tinha vários tamanhos, então a árvore de Natal foi evoluindo. E a segunda coisa que era bem típica do Natal de antigamente eram os cartões de Natal. Então as pessoas vinham até uma papelaria ou até mesmo um mercado, compravam os cartões, escreviam à mão ou alguns colocavam na máquina de escrever e iam até os correios, pagavam a postagem e eu lembro que era uma festa quando chegava cartão de Natal. Então era uma tradição assim muito, muito bonita, que também acabou se perdendo com o tempo, né? Hoje em dia as pessoas até fazem o cartão, mas elas não vão até os correios, né? Então não chega na casa das pessoas como antigamente. Então, depois que as pessoas recebiam o cartão de Natal, elas colocavam próximo à árvore do Natal. Então era assim uma coisa maravilhosa e hoje em dia não tem mais essa tradição. E a terceira coisa típica de Natal que eu gostaria de mencionar é sobre a comida de antigamente. Então eu lembro que nos anos 80 e 90 estava super na moda os fios de ovos. Então nem era uma coisa assim tão gostosa, né, de comer. Mas assim, era mais uma questão assim decorativa, então ficava bonito no prato, né? Então colocavam fios de ovos em tudo, né, que você podia imaginar. Então a pessoa pegava a receita, né, daqueles fios de ovos, né, e fazia, por exemplo, um assado. Comprava um chester ou um frango normal ou até um peru.
Então ela colocava na borda, né, aqueles fios de ovos, e geralmente vinha acompanhado, por exemplo, de abacaxi, cereja, né, outras frutas, uva, né, para deixar o prato assim todo assim decorado, bonito, né? Então essa era uma das coisas típicas na questão, né, de comida dos anos 80. Não poderia deixar de mencionar as sobremesas de antigamente. Uma que era bem popular era o Chico Balanceado. Então era como se fosse um creme, um pudim, e tinha clara em neve, e tinha algumas versões que tinha banana e outras não tinha banana. Também tinha gelatina mosaico, que era um creme com uma mistura de vários tipos de gelatina, de várias cores. Então era bem típico ter na sobremesa. E por fim, outra sobremesa que era bem famosa na época era o pudim dos anjos. Esse particularmente eu detestava. Se tem uma coisa que eu não sinto falta de antigamente é essa sobremesa. Achava muito enjoativa, gosto muito artificial, mas aquela história, tem quem gosta. Como quarto eu trago o Papai Noel de antigamente. Então em pleno verão, dezembro, a pessoa sorteada para ser o Papai Noel tinha que passar aquele calorão do campo. E o Papai Noel antigamente era o Papai Noel do improviso, né? Então não era aquela coisa bonitinha, tal, de roupa bem definida. Eu lembro que na minha casa, a pessoa que se vestiu uma vez de Papai Noel simplesmente usou um macacão inteiro vermelho de lã. Então era o que tinha para ela. E também as pessoas usavam máscara, não tinha aquela coisa de colocar uma barba, se disfarçar. Então era só uma máscara, e era uma máscara bem bizarra e feia pra caramba. Eu vou deixar até umas imagens pra vocês. E por último eu trago os caminhões da Coca-Cola. Era muito mágico, acredito que os pais da gente sabiam quando ele ia passar através do rádio ou da televisão. Então a gente ficava esperando de noite para ver aquele caminhão todo incrementado, bonito, enfeitado com luzinhas. Eu lembro que os caminhões jogavam brindes, e um dos brindes que eles jogaram era aquelas bolinhas das Olimpíadas de 1996, acho que de Atlanta, que era aquela edição comemorativa. Eu lembro que eu achava aquilo fantástico. Uma vez até a gente conseguiu pegar um. E para vocês, qual era a coisa mais marcante dos natais de antigamente? Vocês acham que mudou muito de uns tempos para cá? Comenta.